E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos se cuidando. Hoje nós vamos para mais uma aula de redação e hoje nós vamos falar particularmente da proposta de intervenção, que é uma característica específica da redação do Enem e que entra em conjunto com a conclusão, né? Porque é quando você está concluindo o seu texto que você também vai sugerir uma proposta de intervenção. E como eu disse anteriormente, em outras aulas, a proposta de intervenção ela é exatamente uma proposta de intervenção. Ela não é a medida final, ela não é a resolução total de um problema, ela é só uma forma de intervir em uma problemática que o Enem está oferecendo, né? Então, nesse sentido, vamos começar assim, né? Enfim. Bom, primeiramente, eu acho importante que quando você estiver indo para sua conclusão, que você inicie ela com uma frase de fechamento do texto, reafirmando a sua opinião. Porque quem vai corrigir o seu texto precisa saber que sua redação está terminando. Então, pensa que nessa conclusão é o momento de você ler o que você escreveu na introdução e no desenvolvimento, né, principalmente no desenvolvimento, e retomar isso na conclusão. Então, você pode pensar em fazer isso em uma frase, assim. Tipo, essa frase vai retomar o que foi dito anteriormente. Então, eu vou dar um exemplo aqui desse tipo de frase, que é uma frase de fechamento, né? Então, eu vou ler o exemplo. Fica claro, portanto, que a dificuldade de acesso à educação inclusiva e de qualidade aos surdos tem deixado a desejar devido à falta de investimento governamental. Então, esse é só um exemplo solto, desconexo, mas dá para perceber que é uma frase que retoma toda a discussão e argumentação que você fez no seu texto anteriormente. Então, pensa, bom, se eu vou concluir o meu texto, eu preciso que o meu corretor saiba que eu estou concluindo e também, como a conclusão ela é realmente para você concluir o que você disse, nesse sentido, então, é importante você dar essa ideia de fechamento, de retomada, entendeu? E, bom, enfim, então você vai retomar, né, a discussão e encerrar ela nessa frase de fechamento e depois você precisa, né, no caso do Enem, você precisa, então, ter uma resolução, ter uma proposta de intervenção. E como eu disse anteriormente, você precisa definir quem vai ser responsável por esse problema social. Quem você vai atribuir como agente que vai resolver a problemática que foi colocada para você no tema. Então, quem que vai ser? Vai ser o governo, vai ser a ONG, vai ser mídia, indivíduo, escola, sociedade. Todos esses são agentes que você pode e deve utilizar na sua redação de acordo com a sua avaliação em relação ao tema. Certos temas estão mais ligados à educação, então você entende que a escola vai ser importante para resolver esse problema. O Ministério da Educação vai ser importante para resolver esse problema. Um plano educacional vai ser importante para resolver esse problema. Então, é isso que você vai utilizar. Esses são os agentes que você está colocando como responsável para resolver uma problemática. Da mesma forma, tem as esferas governamentais, que você também pode atribuir como uma forma de resolver esse problema, sabe? E nesse sentido é importante que você seja criterioso e que você realmente pense na melhor forma de resolver a problemática que foi colocada e, enfim, como isso vai se resolver, né? Então, é importante definir como esse problema vai ser resolvido. Vai ser através de investimentos financeiros, de palestras, de criações de oficinas, de reformulação ou criação de leis, aí você já está indo para a esfera jurídica, de mobilizações, de propaganda e divulgação.
são várias formas de resolver um problema, certo? O que você tem que pensar é qual é a melhor forma de fazer. Por exemplo, em temas que envolvem redes sociais e propagações de frase assim, ele indica porque esse tipo de período ele ajuda você a especificar o propósito. Então, é aquilo que eu já disse no início. É sempre importante pensar quem é o agente que você vai selecionar para realizar a proposta de intervenção e como ele vai realizar e qual realmente é o propósito dessa realização, entendeu? Então agora eu vou ler para vocês um exemplo de conclusão para vocês verem como essas coisas estão no texto, tudo bem? Então vou ler. Logo, considerando os aspectos mencionados, fica evidente a necessidade de medidas para reverter a situação. Essa foi a retomada. O Estado, agente 1, quem vai realizar, deve promover apoio pedagógico aos profissionais da educação, instituindo a obrigatoriedade de intérpretes em sala de aula e contratando-os, ação 1, como. Além disso, deve investir na formação dos futuros docentes, criando novas disciplinas curriculares que discutam a inclusão de surdos nas escolas e preparem de forma apropriada os estudantes dos cursos de licenciatura. Ação 2. Como? A mídia, agente 2, quem? Grande difusora de informação e principal veículo formador de opinião, poderia abordar a questão do surdo em sociedade com um propósito de maior conscientização social para o assunto. Ação 3 e propósito específico. Entendeu? Dessa forma, será possível garantir uma educação que, de fato, integre indivíduos e promove a plena construção de conhecimentos. Propósito geral e fechamento do texto. Então, eu acho que nesse exemplo fica bem claro quem são os agentes, quais são as ações, e também tem o propósito específico e geral, que eu acho que ajuda muito. O propósito geral, ele é um indicativo de fechamento de texto. Então, tudo o que foi dito foi realmente para a construção de um ensino integrador. Então, essa é a ideia que está fechando o texto. Mas antes, você vê que também coloca um propósito específico. Aí agora você pode estar pensando, mas então eu coloco quantos agentes na minha proposta de intervenção, eu coloco quantas ações. É o que eu disse, vai depender de quantos problemas você coloca no desenvolvimento do seu texto. Não precisa colocar vários agentes, não precisa colocar várias ações. Precisa realmente ficar coerente com o que você colocou antes. Então, se você achar que precisa pôr mais de um agente, porque isso condiz com o que você disse antes, tudo bem, entendeu? Eu acho que acrescenta. E também eu acredito que você possa pensar também em ações de longo prazo e em ações de curto prazo. Quando você insere a educação na sua proposta de intervenção, você está colocando uma medida de longo prazo, porque a educação ela vai construindo paulatinamente, né, aos poucos, a mudança na sociedade. Agora, quanto à mídia, eu vejo que já é uma coisa de curto prazo. Porque a mídia, no momento que ela decide, que os veículos midiáticos decidem propagar uma ideia e elas lançam isso na internet, isso vai ser disseminado muito rapidamente. Se isso realmente tiver um investimento muito forte na divulgação, essa ideia vai se propagar mais rapidamente na sociedade. Então, a mídia, eu diria que ela constitui, de uma certa forma, uma medida mais prática e mais rápida. Então, às vezes, para a sua proposta de intervenção, você pode pensar também numa medida de longo prazo, que vai envolver um investimento na educação, que vai envolver a educação mesmo, um ciclo de palestras,
para reeducar, uma reformulação da grade curricular, isso são coisas a longo prazo e que devem estar inseridas na sua proposta se tiver a ver com o tema. E você também pode colocar algo de curto prazo, uma intervenção que vai ser mais prática, mais rápida, como é a divulgação de, por exemplo, a mídia investir num ciclo de propagandas que combatam as fake news, que, por exemplo, incentivem a pessoa a olhar a fonte antes de sair propagando uma informação falsa. Ou até mesmo, como eu já vi em alguns canais de notícia, tem a notícia e no fundo, essa notícia foi checada e é realmente verdadeira. Também criar comissões também, né? Porque existem algumas comissões na mídia social para checar se uma notícia é falsa ou não. Nossa, travei aqui. Se uma notícia é falsa ou não. Existem também cursos gratuitos oferecidos pela Unicamp, pela USP, se não me engano, e online, que são cursos de formação para letrar as pessoas no sentido delas conseguirem entender, quando elas acessam a internet, que elas sejam realmente letradas nessa tecnologia, que elas saibam como pesquisar, quais sites são de confiança, quais sites não são. Então, você pode também sugerir formações, uma formação a mais na educação, que dê conta de formar as pessoas para que elas sejam letradas e saibam, assim, letradas nessas novas tecnologias, nessas novas formas de comunicação, porque letrado todo mundo né? Mas letrado no sentido de compreender as redes sociais e a forma de comunicação dela, porque eu sinto que muito da disseminação da informação falsa acontece por pessoas que são muitas vezes idosas e não sabem muito bem discernir o que é verdadeiro do que é errado, porque aparece lá a informação com uma imagem, com várias montagens, e aí a pessoa pensa, bom, isso aqui é verdade, isso aqui é uma ameaça, porque geralmente são coisas muito assim, impactantes, é sempre uma ameaça, né, que está sendo reportada, então a pessoa pensa, eu preciso mandar isso para todo mundo, eu preciso disparar essa informação para todo mundo saber, e não checa se é verdadeira. Então muitas vezes falta um letramento, falta a pessoa compreender como a internet dissemina as suas informações, né? Então também nesse sentido, pensar numa formação para as escolas sobre letramento virtual é algo que pode ser utilizado na proposta de intervenção também. Então, é basicamente isso. Eu espero que tenha dado para compreender a proposta de intervenção. Realmente, a proposta de intervenção é muito interessante porque você se coloca como um indivíduo que vai pensar numa modificação de um problema da sociedade. Então, tá lá o problema e tá lá você tentando pensar em formas de intervir nesse problema, sabe? Eu vejo muitas pessoas falando, mas eu sou só uma pessoa, acabei de me formar no ensino médio, eu ainda estou no ensino médio, já tenho que resolver um problema que muitos governantes não conseguem. Mas eu acho que você, jovem, tem que pensar em você como alguém que tem voz ativa e que pode realmente ter um olhar único sobre a sociedade e como modificar ela. Então eu acho que é isso, é conhecer as esferas governamentais, é conhecer os seus direitos, é conhecer as leis. E é saber como utilizar isso na proposta de intervenção e entender sempre, né, que a educação é força motora de qualquer mudança, porque as pessoas que são educadas e que são sensibilizadas através do conhecimento têm uma outra visão de mundo, então sempre entender também que a educação sempre vai ter um papel central em toda a transformação social, certo? E é isso, qualquer dúvida me chamem, não se esqueçam de entregar as redações. E é isso, encerro aqui minha aula, agradeço a quem chegou até aqui e espero realmente que estejam todos se cuidando nessa pandemia, que agora está mais flexível, mas nunca esqueçam de sair de máscara, nem de usar álcool em gel, que é muito importante. E é isso, gente. Até mais, até semana que vem.